Olá, sou Carmen Finck-Lunelli e estou contribuindo com a Rede de Mobilização Social de Vidal Ramos. Vou mostrar um pouco sobre a história da Igreja Matriz São Sebastião. Tenho como base conteúdo dos livros Jubileu de Ouro, de Cleusa e Arnito Buenck, Paisagens da Memória, de Saulo Adame e Tina Rosa, e do livro Um Elogio aos Antepassados, de Padre Mário Peixe. Vidal Ramos tem lindas histórias para contar. História de lutas, conquistas, trabalho, de união e fé. A religiosidade dessa terra se apresenta desde o início de sua formação como colônia, lá pelos anos 1916, 1920 a 1930, que foi o período mais forte com relação às vindas das primeiras famílias. Em meados de 1930, já havia registro de famílias como os Weber, Petri, Merten, Buenck, Roden, Duerner, Krumel, Witzowski, Ramos, Estevão, Souza, Schreiber, Fink, Kister, Schmidt, Bus, Bach, Prim, família Buenck, Schneider, Welter e Eifler, Dognini. E nesse período, as famílias católicas já se reuniam para rezar nas casas. Os encontros aconteciam na casa do Sr. Sebastião e Celestina Creus. Anos depois, com a vinda do professor Rodolfo Fink, as rezas já aconteciam na escola, que acompanhava com seu violino, dando início ao canto coral, onde cada família tinha alguns participantes. Dona Betty Roden também tocava violino. Nesse mesmo tempo, as famílias já tinham como santo protetor São Sebastião. E nessa época surge então, após essas rezas, as reuniões para iniciar a construção de uma igreja católica. Também já havia visitas mensais do padre Augusto Schlinger, de Brusque, que acompanhava todo o planejamento. E em 1934, então, inicia a tão almejada obra. Uma pedra se fincou no escolhido chão, lá no morro, bem no alto, onde podia assim a colônia contemplar aquela linda obra. Há registro de orientação dos pedreiros Francisco e Alberto Coimbach e dos pedreiros José Wessel e Sr. Pacheco. E na coordenação dos trabalhos e mutirões, o Sr. Francisco Jacó Guedet e João Buenck. Todas as famílias participavam de uma forma ou de outra na obra. Alguns faziam a comida para os trabalhadores, outras carregavam os materiais com suas carroças e os animais disponíveis. Houve muito empenho, muita dedicação e criatividade. Não haviam máquinas, mas haviam homens, mulheres, jovens e também crianças que tinham um objetivo: construir uma igreja. Nessa época, já viu as comunidades como Mulungu, Santa Luísa, Salceiro, e assim se formavam mutirões das comunidades. Muito se fez em dias de chuvas. Na época de colheita, a obra era um pouco mais lenta, mas sempre alguém estava lá para ajudar. O cimento e o cal vinham do Ribeirão do Ouro, no lombo de mulas, do Sr. Sebastião Creus. Eram preparados no lado da obra, onde hoje é localizado o cemitério. Os tijolos vinham da olaria do Sr. Bertoldo Egídio de Souza, que era ali no final da avenida. E em 1936 a obra estava pronta, imponente, linda de se ver, como diziam os moradores. E no dia 20 de janeiro de 1936, a capela é solenemente inaugurada e benta pelo padre Germano Brandt, que veio da paróquia de Brusque. Em 1951 foi instalado um lindo altar, uma belíssima obra de arte em madeira feito pelo escultor Hugo Berns, de Imaruí. A bênção do altar foi procedida pelo padre Germano Kohler, que trabalhou na matriz até meados dos anos 60. Um espaço que foi muito bem cuidado, com muito zelo. Marie Chabum, Hilda Jeser Derner, Ivanilde Jutel, Lena e Luísa Leandro, Matilde Prim, as senhoras e moças que deixavam a igreja sempre muito cuidada, limpinha, tinham muito zelo por tudo na igreja.
As toalhas eram engomadas e passadas delicadamente a ferro de brasa. Muitas emoções ali se viveu. Doutrina, os santinhos de presente, os teatros das filhas de Maria, bênção do Santíssimo, a reza do terço, as bênçãos dos objetos, bênção do sal, as missões, os enfeites das flores e as guirlandas de cipreste, os estandartes de Nossa Senhora e do Coração de Jesus, o apostolado da oração, procissões, celebrações da Semana Santa, a Páscoa, Natal, as noites iluminadas, as missas de madrugada. O sino, o sino que chamava e anunciava que todos iam se encontrar. E a escada, linda, glamourosa, perfeita obra de pedra em pedra, levava os fiéis passo a passo até o alto do morro e ali desfrutar de um lugar tão almejado e admirado. Com o passar dos anos, a colônia se tornou distrito, com o nome Boa Esperança, Itajaí-Mirim, Adolfo Konder, e depois se emancipou, se tornou um município, uma cidade, com ruas e avenidas e comunidades. A cidade cresceu. Outras famílias vieram, casa, lojas, empresas, salões, parques, tudo se transformou, progrediu e se tornou a cidade de Vidal Ramos. Diante do progresso, novas obras, novas ideias. E assim já surgiu uma nova igreja, inovação do padre Heriberto Hartmann. A Igreja Velha, assim ficou nomeada, ficou conhecida. Por um tempo ainda foi capela. Ali se fizeram casamentos, batizados e alguns eventos. Mas o passar dos anos, a igreja se tornou um lindo lugar para fotos, apresentações culturais, encontros e mais tarde reformada e transformada em capela mortuária. Assunto esse que ainda divide a opinião da população. Mas ainda para que todos que aqui viveram, por aqui passaram e aqui vieram, essa obra continua sendo a igreja antiga, uma obra que por si só conta a sua história, que nos primórdios, famílias e lideranças se organizaram e construíram um espaço para seus encontros, suas celebrações, que ainda guardamos na memória. Foi uma obra de muito sacrifício, muita doação das famílias, de trabalhadores que marcaram época. Cada pedra, cada pedaço de madeira, cada tijolo, cada poeira conta uma história de um dia, de anos e anos, que essa linda obra ali, glamourosa diante de uma cidade onde muitas outras famílias chegaram, e assim continua a história de uma terra promissora, onde a igreja de pedra, tijolo a tijolo, foi erguida por pessoas que construíram não só uma obra, e sim um grande legado de muito trabalho, fé e união. Temos então o tempo como testemunho, uma igreja que não tem mais o sino, nem o altar, mas temos uma linda torre que de longe identifica nossa cidade, um lindo vale, uma torre que avista toda a extensão dessa terra. Uma torre que serve de palco para lindos shows de milhares e milhares de andorinhas, que abriga lindas corujas que fazem turnos extensos por ali, e as carucacas que voam e ali pousam elegantemente, tudo a observar. A torre lá, a cidade cá, mas não podem se distanciar, porque muito tem a contemplar.